Agora, entendendo a linguagem. Como que é a linguagem do R? O R, ele entende basicamente três tipos de dados. Então são numéricos, são caracteres ou lógicos, no caso true ou false. Então, caso exista uma célula, por exemplo, você tem a sua planilha de dados e uma célula que tem um valor faltante, ela vai ser atribuído o valor NA, que é conceitualmente como um dado lógico e não é a mesma coisa que zero, né? Quando aparecer NA, já sabe que então é um valor faltante. Então, é assim que é mais ou menos organizado, mais ou menos não, assim que é organizado os dados em R. Então, dá para imaginar mais ou menos como se fosse um bloco. Então, um bloco é um tipo de dado. Então, você tem ou dados numéricos, caracteres ou lógicos. Quando se faz grupamento desses dados, uma coluna, por exemplo, você tem então um vetor. Se você juntar vários vetores, ou seja, vai juntar várias colunas uma do lado da outra, você vai ter então um data frame ou uma matriz. Matriz é muito semelhante ao data frame. A diferença é que uma matriz ela é numérica, né? O data frame ele pode ser tanto numérico quanto pode ser uma mistura. Você pode ter uma coluna numérica, uma coluna com dados caracteres, outra coluna com dados lógicos, por exemplo, tudo misturado, isso vai ser um data frame. E, por fim, você tem uma lista, que seria a parte mais alta da hierarquia. Uma lista é uma junção dos outros grupos. Então, numa lista você pode ter, olha, a primeira parte da minha lista aqui, o meu primeiro elemento seria um data frame, o meu segundo elemento é um vetor, o meu terceiro elemento ele é uma matriz, o meu quarto elemento é um data frame de novo. Então, é uma junção dos outros elementos. E tem um tipo especial, que são os fatores. Então, no R, um vetor, lembrando que o vetor então, é essa coluna de dados que possua caracteres, ou pode ser até mesmo numérico, ele pode ser convertido para um fator. Então, o R ele entende então, que aquilo lá, aquele vetor, é do tipo fator. E quando ele é do tipo fator, cada um dos elementos diferentes que você tem naquela coluna de dados é entendido como um nível do fator. Isso é muito importante porque você sabendo que tem níveis diferentes e cada nível é atribuído a partir de um símbolo, caractere ou numérico diferente, se você tiver erros de digitação, por exemplo, o R vai entender aquele erro de digitação como um nível a mais. Então é sempre bom você checar a partir dos níveis que foram criados se está tudo certo. Então, além disso, então vamos ver como que o R ele entende cada exemplo, cada tipo de variável. Então um exemplo numérico, por exemplo, aqui você pode copiar essa parte e ir para o R. Então um exemplo numérico, eu estou criando um vetor totalmente numérico. Então eu coloco esse C, que é concatenar, no caso é combinar. Esse C é simplesmente falando que esses números aqui, eles são números diferentes e eles não são, por exemplo, um número grande separado por vírgulas, né? Então, eu criei um vetor e atribuí o nome dele de exemplo numérico. E aqui eu posso usar essa função chamada classe para ver como que ele entende a classe daquele objeto. Então, pode ver aqui, ó, exemplo numérico, aqui ele fala classe, aqui ele fala que é uma linha com 4 colunas, e os elementos são 1, 2, 3 e 4. Então aqui o resultado numérico, então tem um exemplo com caracteres também. Então, de novo, criei um vetor, falei para ele que cada elemento separado por vírgulas é um único elemento, então tem 3 elementos A, B e C. Por ser elementos caracteres, eles estão separados eles estão entre aspas. E, de novo, aquela função, por R me falar qual que é o tipo de classe desse objeto. E ele fala aqui embaixo. Então é da classe caractere.
Aqui um exemplo lógico. Então, true, false, false. Aqui a gente pode, pode ver, log, exemplo lógico, uma linha, 3 colunas. Se eu pedir a classe para ele, ele vai me mostrar a classe aqui embaixo. Logical. E o exemplo de fatores, né? Que é uma classe especial. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando, por exemplo, o objeto que já foi criado, que é o exemplo numérico, e estou falando para ele, para o R, olha, eles não são números, eles são fatores, então cada valor diferente é um nível, e estou atribuindo isso a um novo nome chamado exemplo fatores. Então aqui aparece exemplo fatores, qual que é o tipo? Factor, daí com 4 níveis, 1, 2, 3, 4, e aqui estão os valores que ele atribui a cada um desses fatores, cada um dos níveis, né? E se eu procurar a classe, no caso, ele aparece aqui, ó, a classe fator. Então aqui é como fica no programa, como a gente viu agora. Exemplo caractere, ele aparece aqui, o que é o caractere. Fator, com 4 níveis. Um exemplo lógico, ele aparece o log. E um exemplo numérico.